Senhor. We praise the Lord. Louvamos ao Senhor por nos dar mais uma oportunidade de nos reunir aqui em Framingham para uma conferência. We praise the Lord for giving us yet another opportunity to meet here in Framingham. É sempre muita misericórdia Deus falar conosco. It's always the Lord's mercy that He's still speaking to us. E Ele não tem nos deixado sem a sua palavra profética, And He has not left us without His prophetic word. pois a sua palavra profética é aquela que nos dá direção. And that is because His prophetic word gives us direction. E nós podemos ver isso em 2 Pedro, capítulo 1, We can see this in 2 Peter chapter 1, versículo 19. verse 19. Temos assim, vou esperar um pouco os irmãos acharem, We will né? wait until you can find a verse. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 2 Peter 1, chapter 19. podemos ler a partir do versículo Verse 19. 19, beginning with verse 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, With also more sure word of prophecy, e fazeis bem em atendê-la, whereunto you do well in heed it, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, as unto a light that shines in a dark place, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. until the day dawn and the day dawn and the day star arise in your hearts. Nós vivemos numa noite tenebrosa, escura. Nowadays we live in a dark night. Se não houvesse nenhum ponto de luz, nós nos perderíamos. And if there were no light reference, we would not know where to go. Ninguém consegue enxergar para onde ir num breu. You don't know where to go if everything is black. It's Mas dark. graças a Deus, nós temos a palavra profética como uma candeia que brilha. But we thank the Lord that we have the prophetic word as this lampstand shining, Que nos diz para onde ir. that lets us know where to go. E nós vamos seguir assim a palavra profética até que o dia clareie. And we will continue to follow this prophetic word until the day is dawn. Isto é, até a vinda de nosso querido Senhor Jesus. Which means we will keep doing this until our dear Lord Jesus comes. Aí o dia virá. And with the Lord, the day will come. Não precisaremos sequer mais de profecia. And at that time, we will no longer need any prophecies. E a estrela da alva nascerá em nosso coração. And the day star will arise in our hearts. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. For the prophecy came not in old time by the will of man. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. But holy men of God spoke as they were moved by the Spirit of God. Nenhum profeta pode falar por si mesmo. No prophet can speak for himself. Profeta é um porta-voz de Deus. A prophet is a mouthpiece of God. Se ele falar qualquer palavra que não seja de Deus, no Antigo Testamento ele seria morto se ele falar em nome de Deus. If a prophet spoke anything other than God's word in the Old Testament, he would be dead. Deuteronômio 18 fala isso. Deuteronomy 18 talks about that. Versículo 15: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deuteronomy 18:15, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst, and from your brethren him you shall hear. Esse profeta a quem Moisés se referia seria o nosso Senhor Jesus Cristo.
And this prophet Moses was speaking of here is the Lord Jesus. E o próprio Senhor disse no versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. In verse 18, the Lord Jesus himself says, I will raise up from them a prophet like you from among their brethren. Em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. And will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. Quer dizer, o próprio Deus porá as suas palavras na boca de seu profeta. So it says here that God himself will put his words in the mouth of his prophet. E o profeta falará tudo o que Deus lhe ordenar. And the prophet will speak everything that God commands him. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. And it shall be that whoever will not hear my words, which he speaks in my name, I will require it of him. Versículo 21. Se disseres em teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Verse 21, and if you say in your heart, how shall we know the word which the Lord has not spoken? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Verse 22, when a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. You shall not be afraid of him. Isto é, quando o nosso Senhor Jesus veio aqui na terra, In other words, when our Lord Jesus was here on the earth, os judeus inquiriram-no, dizendo com que autoridade você está fazendo todas essas coisas. the Jews inquired of him about the authority with which he was doing the things he was doing. Porque ele disse que ele era alguém que foi enviado pelo Pai. Because he said that he was someone who had been sent by the Father. Porque ele dizia, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso está em João 5, versículo 17. And in John 5:17, he says, my father has been working until now, and I have been working. Assim os judeus buscavam matá-lo, porque ele não só violou sábado, mas ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, se fazendo igual a Deus. And therefore the Jews sought all the more to kill him because he not only broke the Sabbath, but also said that God was his father, making himself equal with God. Então os judeus queriam saber como ele provava, como Jesus provaria que ele é um profeta enviado por Deus. So the Jews wanted Jesus to prove that he was in fact a prophet sent by God. Então ele disse em João 5, versículo 31. John 5:31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. If I bear witness of myself, my witness is not true. Quer dizer, o profeta de Deus, ele não pode dar testemunho de si dizendo que ele é o profeta enviado por Deus e assim o seu testemunho não é válido. In other words, the prophet cannot bear witness of himself, saying that he is a prophet of God, because that would be of no value. Outro é o que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. There is another who bears witness of me, and I know that the witness which he witnesses of me is true. Então, o profeta enviado por Deus, ele precisa do testemunho de outro. Ele não pode, ele dizer de conta própria que ele é o profeta de Deus. So when a prophet is sent by God, he needs the witness of someone else. He can't just say that he himself is a prophet. Logo, todos pensaram que João Batista seria esse outro que daria testemunho de que Jesus era um profeta vindo da parte de Deus. And after that, they thought that John would be the one to bear witness that Jesus had come from God. Mas em versículo 34, Jesus disse, eu não aceito
testemunho de João, não aceito o testemunho humano. But in verse 34, the Lord says, "Yet I do not receive testimony from men or John. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. But I say these things that you may be saved." Quer dizer, ele falou isso é para nos salvar, porque senão qualquer um poderia vir e combinar com uma segunda pessoa e essa segunda pessoa testificaria que ele era o profeta de Deus. Assim enganaria muitos. And the Lord did this to save us, to keep us from being deceived, because otherwise someone would just come and he would ask someone else to say that he was a prophet. Então ficou complicado. Como provar se esse profeta foi enviado por Deus? So if the testimony is not from man, how can one prove that he is a prophet? Porque isso a é muito prophet of God? importante. Se a gente não souber, não tiver certeza que esse é um profeta enviado por Deus, nós não saberíamos quem iria dar a palavra profética. And this is very important because if we don't know who the prophet of God is, who do we know who to listen to? Porque acabamos de falar em 2 Pedro 1 de que é a palavra profética que hoje, na noite escura, nos dá direção como a luz da candeia. And we just read that Peter says that we need a prophetic word because it's a light in the dark night we're in. Principalmente nos últimos tempos, alguns dizem, eu sou Cristo, outro também, eu sou Cristo. Especially in these last days, some people will say, "I'm the Christ." Então seria uma confusão se houvesse falso profeta dizendo que alguém outro é Cristo. So there'd be a confusion if there were false prophets, people saying that they were Christ. Por isso the Christ. Jesus deixou muito claro esse modelo para ninguém enganar ninguém. And that is why the Lord made this very clear so no one would deceive us. Versículo 36 ele deixa um princípio. And there is a principle in verse 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. But I have a greater witness than John. Quer dizer, eu não preciso de João para dar testemunho de mim, não. In other words, I don't need John to bear testimony of me. Presta bem atenção. Como ele prova que ele é enviado de Deus? So how can the Lord prove that he was the prophet of God, the sent one of God? Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. For the works which the Father has given me to finish, the very works I do, bear witness of me that the Father has sent me. Este é um princípio tremendo. So this is a great principle. É um princípio que confirma se alguém é um profeta enviado por Deus. It's a principle that proves whether or not someone has been sent by God. Porque se algum profeta é enviado por Deus, Deus lhe encarregaria de falar a palavra profética. Because when God sends a prophet, he gives him the prophetic word. E a palavra profética realiza a obra de Deus. And it is the prophetic word that carries out God's work. Então, a palavra que esse profeta disser realiza a obra de Deus, e essa obra de Deus é o próprio Deus quem faz, prova que ele foi enviado de Deus. So this prophetic word carries out the work of God, and the work of God being carried out is what proves that it is indeed the work of God. Por isso, no final das contas, quem é que dá testemunho de que Jesus era o profeta enviado por Deus? In other words, who can bear witness and who bore witness that Jesus had been sent as a prophet of God? Não era João Batista, It was not John. mas o próprio Pai. It was the Father himself. Versículo 37. Verse 37. O Pai que me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim. And the Father himself who sent me has testified of me. Então, quando a palavra que esse profeta fala se concretizar, se cumpre, é porque Deus está fazendo. So when the word that the prophet speaks comes to pass, it is because it's God doing the work. Geralmente, quando Deus fala através de um profeta, ele quer realizar a obra. Usually when God speaks through a prophet is because he wants to carry out a work. E essa obra que ele quer realizar, geralmente é irrealizável pelo homem.
And the work that God wants to carry out is, for the most part, something that man cannot Homem do. não teria capacidade de realizar. No man would be able to do it. Só Deus teria Only capacidade de God can realizar. do it. Então, quando se realiza, é prova de que Deus o enviou. So when those things actually come to pass, they become a proof that it is the work of God. Graças a Deus, nós hoje estamos no Novo Testamento. And we thank God that we're in the New Testament today. E Deus hoje nos encarregou de fazer a sua obra. And God has burdened us to carry out His work. E quando nós seguimos a direção da sua palavra profética e realizamos a sua obra, And when we follow the direction of His prophetic word and carry out His work, Deus confirma, Ele mesmo confirma as nossas obras. God Himself is the one who testifies of us, who bears a testimony E of us. muitas vezes com sinais, prodígios e até milagres. Oftentimes with signs, miracles. Não estou me referindo meramente às coisas que acontecem no movimento pentecostal. I'm not just referring to the things that take place within the Pentecostal movement. Entre nós está acontecendo isso. But these things are taking place among us too. No final do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, At the end of the Gospel of Mark, últimos 2 versículos, the last two verses, que está no capítulo 16, Mark 16, Versículo- 19 and 20, versículos 19 e 20, diz assim: De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. So then after the Lord had spoken to them, He was received up into heaven and sat down at the right hand of God. Nosso Senhor Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra. Our Lord Jesus carried out His ministry here on earth. Ele foi o fiel à sua missão, ele viveu uma vida humana obediente a Deus. He was faithful to His commission and He lived a human life obedient to God. Aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. And He learned obedience through the things that He suffered. E ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. And He was tempted in every respect, just as we are. Ele pôde compreender as nossas fraquezas, And because of that, He was able to understand our porque ele weaknesses. as experimentou. Because He experienced them too. E no fim ele se tornou obediente até a morte, And then at the end, He became obedient even to the death of a e cross. morte de cruz. Death in the death of a cross. Por causa dessa obediência, por causa dessa vida perfeita que o homem Jesus viveu, Deus não o deixou na morte. And because of this perfect human life that the Lord Jesus lived, God did not let Him in death. Deus o Allow him to ressuscitou dentre os mortos. But He raised Him from the dead. Aleluia! Hallelujah. A ressurreição é uma prova que Deus o aprovou. And His resurrection was the proof that God approved Him. E o poder da ressurreição o também elevou ao céu. And the power of resurrection raised Him up into the heavens. E Deus colocou Cristo acima de todo principado e potestade, poder e domínio. And God raised the Lord far above all principality and power and dominion. Ele já está acima de todas as coisas. He's already above all things. E Deus deu Cristo para a igreja. And then God gave Christ to the church. E ele hoje está assentado à direita de Deus. And today He's sitting on the right side of God. Mas ele não está lá de férias. But He is not vacationing up there. Ele não está lá descansando, vendo nós hoje trabalharmos. He is not just resting and just looking at us while we work today. Ele trabalha conosco. He is working with us. Ele está à destra de Deus, mas está trabalhando conosco. He is at the right hand of God, but He is also working with us. Por isso que ele diz em João 14, eu irei, mas eu rogarei ao Pai para vos enviar outro Consolador.
That is why in John 14 he said that he had to go, but that he would pray that the Father would send another Esse comforter. outro Consolador é o Espírito da realidade que Deus o enviará em nome de Jesus. And this another comforter would be the Spirit of reality, who would come in the name of Jesus. E esse Espírito da realidade, na verdade, é o próprio Senhor Jesus voltando a nós, habitando no nosso espírito. And this Spirit of reality is the Lord Jesus himself coming back to us as the Spirit to dwell in us. De um lado, Cristo está sentado à destra de Deus. On the one hand, Christ is sitting at the right hand of God. Mas por outro lado, como Espírito da realidade, ele habita em nosso espírito. But on the other hand, as the Spirit of reality, he dwells within us. Enquanto Cristo, que está sentado à destra de Deus, ele tem todo o poder e autoridade. So the Christ who is sitting at the right hand of God has all power and authority. Ele usa esse poder e autoridade dentro de nós. And so he Como uses Espírito da realidade dentro de nós. this power and this authority within us as the Spirit of reality. Por isso, no versículo 20, eu não li o versículo 20. And this is why, let's go to verse 20 now. E eles, quer dizer, os discípulos, eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. And they, the disciples, went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Jesus está à destra de Deus, Jesus is sitting at the right hand of God, mas o seu corpo está aqui na terra. but his body is here on the earth. O seu corpo não fica parado, partiu para pregar o evangelho. And his body is not just stagnant here, his body is preaching the E gospel. pregaram em toda parte. And so the disciples went and they preached the gospel everywhere. Se Cristo tivesse nos deixado sozinho aqui pregando, falando sozinho, irmão, nós não teríamos poder, não teríamos autoridade. If Christ had just left us here by ourselves to just preach without him, we would not have any power, any authority. Mas aqui diz, cooperando com eles, o Senhor. But it says here, the Lord working with them. Então o Senhor coopera conosco So the Lord works with us. e confirma a palavra por meio de sinais And he confirms his word through signs, que se seguiam. the accompanying signs. Irmão, desde que começou o livro de Atos dos Apóstolos So since the beginning of the book of Acts of the Apostles, e a obra liderada pelos apóstolos, 12 apóstolos, que seriam 11, mais Matias, que foi depois escolhido. so at the beginning there were the 11 apostles plus Matthias, and they were the ones leading the work. E a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecostes foi gerada a igreja. And with the work of the apostles in Acts chapter 2, on the day of Pentecost, the church was begotten. A partir de então, a obra que Jesus fez no seu ministério, enquanto ele esteve na terra, se concluiu. So at that moment, the work that Jesus carried out here on earth was concluded. Mas a obra que ele entregou para a igreja fazer, dando continuidade à sua obra, iniciou em Atos 2. But in Acts 2, he entrusted the work to the church so the church would continue. And that was only the beginning. Essa obra é a obra liderada pelos 12 apóstolos e entre os 12 apóstolos o líder principal era Pedro. And so this a new work that began with the 12 apostles was led by the apostle Peter. E é muito interessante que ali Pedro, no começo de Atos, dizia Pedro estava sempre junto com João. It's very interesting to notice that in Acts it says that Peter was always with John. Eu vou ler, claro que eu não tenho tempo de falar todo o livro de Atos, mas vou ler aqui para vocês no capítulo 2 de Atos, versículo 43. So I'll read a few verses here in Acts chapter 2, verse 46. 43. 43. 43, é.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. A palavra apóstolo é enviado. The word apostle means a sent one who is sent. Os apóstolos foram enviados por Deus. So the apostles had been sent out by God. O que eles faziam em nome de Deus. And whatever they did in the name of God. Agora esses apóstolos são apóstolos de Jesus, Cristo. And now these apostles are the apostles of Jesus Christ. Capítulo 3 nós vemos uma história. Pedro e João subiam ao templo. And in chapter 3 there's a story here. Peter and John went up to the temple. Vocês conhecem a história. You know the story, right? E levaram um homem coxo de nascença. And E eles colocavam esse coxo de nascença todos os dias à porta do templo para pedir esmolas para quem entrava no templo. And there is this lame man from his mother's womb who was at the gate of the temple, and he was there every day waiting. Vocês conseguem imaginar um coxo de nascença que nunca andou na vida? Can Nunca you andou na think vida. of someone? Como seriam suas articulações, os seus músculos? Eu acho que praticamente não teriam como ficar em pé esse homem. Can you think of someone who's lame from birth, how his articulations work or didn't work? He never walked. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. So this man, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. And fixing his eyes on him with John, Peter said, Look at us. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Then Peter said, Silver and gold I do not have, but what I do I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Vocês conseguem acreditar? E tomando-o pela mão direita, o levantou. And he took him by the right hand and lifted him up. Eu não acreditaria. Como pode um I homem wouldn't believe de it. nascença não tem, eu acho que mínima condição de ficar sequer em pé? How could he even be lifted up? Someone who was lame from birth. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. And immediately his feet and ankle bones received De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Pode um negócio desse? So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. Não dá para acreditar. Não dá pra Hard acreditar. to believe, right? Viu-o todo o povo andar e a louvar a Deus. And all the people saw him walking and praising God. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Verse 10, Then they knew that it was him who sat begging alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Irmão, não se assombre So brothers and sisters, don't be amazed. quando você faz a obra de Deus, mesmo hoje. Deus pode fazer a mesma coisa por seu intermédio. When you do the work of God, even today, he can do the same thing. E depois podemos dar alguns testemunhos que estão acontecendo esses sinais e milagres. And there are indeed signs and miracles happening, and we can share some of them later. Mas imediatamente após isso vem a perseguição. But right after that, immediately after that, persecution came. Versículo 11, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto no pórtico, chamado de Salomão. Now, as the lame man who was healed held to Peter and John, all the people ran together to them in the porch, which is called Solomon's greatly amazed. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas,
Por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? So when Peter saw it, he responded to the people, Men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us, as though by our own power of godliness we had made this man walk? O poder não vem do homem, The power does not come from men nem a piedade. or godliness. O poder vem de Deus. It comes from God. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, when he was determined to let him go. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. But you denied the Holy One and the just, and asked for the murderer to be granted to you, Dessarte matastes o autor da vida. and killed the Prince of Life. Não é isso? Right? A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Whom God raised from the dead, of which we are witnesses. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. And his name, through faith in his name, has made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith which comes through him has given him this perfect soundness Capítulo 4, versículo 1. in the presence of you all. Capítulo 4, versículo 1. Chapter 4, verse 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Now as they spoke to the people, the priest, the captain of the temple, and the Sadducees came upon them. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, Being greatly disturbed that they taught the people and preached in Jesus the resurrection from the dead. e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. And they laid hands on them and put them in custody until the next day, for it was already evening. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. However, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. Se você quer fazer a vontade de Deus, ser fiel à palavra de Deus, você provavelmente pode ser perseguido. If you want to do the will of God, if you want to speak the word of God, you might be persecuted. Às vezes tem um irmão que fala assim, eu quando vivia não estava nem aí com a igreja, nem aí com o serviço ao Senhor, com as coisas de Deus. Eu era um cristão, né, só nominal e vinha só pro, né, e eu continuava vivendo a minha vidinha e nada de mal me acontecia. So some people may even say, before I started serving the Lord, when I was just a nominal believer, my life just was great. Nothing bad happened to me. Mas quando decidi amar o Senhor, servir ao Senhor com mais fervor, então parece que todas as coisas começam a dar errado na minha vida. But after I decided to serve and to love the Lord, really, it seemed that everything started going wrong with me in my life. É um teste para você. This is a test for you. Se você viu a visão ou não, e se você é fiel ou não àquilo que você viu. This is a test to see whether or not you've seen the vision, if you've seen it. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, versículo 5. Verse 5, and it came to pass on the next day that the rulers, elders, and scribes, Com o sumo sacerdote Anás, e vocês estão me acompanhando, né? Acts 4, Atos 4, 6. 6. Caifás, né? Sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. As well as Annas, the high priest, Caiaphas, John, and Alexander, and as many
as were the family of the high priest, was gathered together at Jerusalem. Quer dizer, todo o sinédrio, toda a máxima autoridade religiosa de Jerusalém. So the Sanhedrin was there, the authority, the Jewish authority of Jerusalem, they were all there gathered. E pondo Pedro e João perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? And they asked John and Peter, by what power or by what name have you done this? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders of Israel, if we did this day, are judged for good deed done to a helpless man, but by what means has he been made well? É isso, né? Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Verse 10, let it be known to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands before you whole. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. This is the stone which was rejected by the builder, which became the chief cornerstone. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled, and they realized that they had been with Jesus. E vendo com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. And seeing the man who had been healed standing with them, they could say nothing against it. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si: o que nós vamos fazer com esses homens aí? But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves, what shall we do? What are we going to do with these people? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. For indeed that a notable miracle has been done through them, and this miracle is evident to all who dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. But so that it spreads no further among the people, let us severely threaten them that from now on they do not speak of this man and the name of this man. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. So they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. For we cannot but speak of the things which we have seen and heard. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. So when they had further threatened them, they let them go, finding no way of punishing them, because of the people, since they all glorified God for what he had done. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. For the man who was over 40 years old, on whom this miracle of healing had been performed. Mais de 40 anos sem andar, nasceu sem andar
e agora saltava, né? E andando perfeitamente. É um milagre de milagres. So this was a wonderful miracle. This man had never walked and had been over 40 years and now he was walking and leaping. Por que eu fiz questão de ler isso para vocês? Why do you think I read this for you? Irmãos, quando Deus envia alguém e usa-os para fazer a sua obra, Deus é com ele. When God chooses someone to do his work, God is with that person. Deus lhes dá autoridade e poder para fazê-los, porque Jesus já está à destra de Deus, Pai. And God gives the people he sends authority to do his work because Christ is already at the right hand of God. Cristo que está à destra de Deus é o mesmo Cristo que está dentro do nosso espírito. And the Christ who's at the right hand of God is the same Christ who is within our spirit. Esse Cristo que está em nós é o Cristo pneumático, Cristo que é o Espírito. And this Christ in us is the pneumatic Christ, the Christ as the Spirit. Quando nós usamos nosso espírito, sendo guiado pela unção do Espírito, nós fazemos em nome desse Cristo que está assentado no terceiro céu. And when we do things led by the Spirit, we do things in the name being led by the Lord. O poder não é de nós, o poder é dele. This power is not out of us, it's out of Him. Se você hoje tiver fé, você vai fazer a mesma coisa. And if you have faith today, you'll be able to do the same thing. Eu temo que a nossa vida cristã está sem muita graça. But I fear that our lives as believers has no taste. Essas coisas que dão um pouco mais de adrenalina não acontecem mais conosco. And these things that would give us a little bit more adrenaline would only experience them. Graças a Deus, irmão, ultimamente, não sei se vocês sabem, que o Senhor, pela palavra profética, já estou pulando, sabe, um monte de coisas, já estou pulando, já estou no final para vocês. O Senhor nos deu, de repente, um caminho de comportagem dinâmica. So I'm skipping already to the end. The Lord's been speaking to us through His prophetic word, and He gave us a burden for something that's called dynamic colportage. E nós, fiéis ao falar do Senhor, e nós começamos a praticar. And being faithful to the Lord speaking, we started practicing this. Essa história de nós fazemos conforme a palavra profética, imediatamente o Senhor coopera conosco e confirma com sinais. So when we work according to the prophetic word, we do the prophetic word, then the Lord works with us and the word is confirmed. Assim como aconteceu com o líder principal da obra, que foi Pedro. Just as it happened to Peter, who was the main leader of the work back then. Pedro liderou de uma forma exemplar, é ou não é? Peter was the pattern of a leader. Ele era cheio do Espírito, It was filled with the Spirit. não temia oposição. He was not afraid of opposition. E ele era usado para fazer milagres e sinais, And he was bold, and that's why he saw miracles and signs. criando oportunidade para pregar o Evangelho. And that gave him the opening to preach the gospel. E não só isso, eu ainda vamos dizer, não vou gastar a mensagem toda lendo Atos dos Apóstolos. Logo depois, eles foram presos de novo. And I don't want to spend the whole message reading the book of Acts, but right after that, they were arrested again. Mas isso não desanimou Pedro, não. But Peter was not discouraged by it, Porque ele sabia quem estava com ele. because he knew who was with him. Cristo estava com ele, Deus estava com He ele. knew that Christ, that God was with him. Irmão, nós temos que levar essa obra adiante, não temendo nenhuma oposição, nenhum ataque do homem. So we need to carry out this work without fearing the opposition of man, Porque Deus é conosco. because God is with us. Aí que é então comportagem dinâmica? Alguns perguntam. So what is this dynamic colportage? What is it? A comportagem é pregar o evangelho do reino por meio de livros. The colportage is to preach the gospel of the kingdom by means of books. E por
por falta de maioria dos irmãos, a capacidade de presentear todos com livro, porque o livro tem custo, eles então apresentam, pregam o evangelho e eles distribuem esse livro a um custo módico do livro. And because for some of us, we're not able to just give books away as gifts, we have these brothers who go out and they present and sell books. E nós vimos fazendo esse trabalho de colportagem já desde 1989, acho que o Reinaldo talvez até um pouquinho antes, né? And we've been working with the colportage since 1989. Está presente conosco um dos pioneiros em colportagem. Está aqui One of the pioneers is with us today here, Brother Amir. O Amir, em 89, recebeu o chamamento de Deus, saiu da sua terra natal, Colina, no interior de São Paulo, e foi para Foz do Iguaçu. Amir, in 89, he left his city in São Paulo and he went to Foz do Iguaçu. E para fazer a pregação do evangelho por meio de livros. And he went there to preach the gospel through books. O Amir, você consegue resumir um pouco a sua vida? Como é que foi naquela parte ali? Can you give us a little summary of your life back then, Amir? É tão difícil de ter alguém presente, né, que passou por tudo isso. Fala um pouco, você Because not always do we have someone who's carrinho de gone through bebê, levando nudes para cima, para baixo, como é que as coisas eram? Amém. Então, nesse tempo, como o Pedro falou, nós recebemos esse chamamento e fomos para Foz do Iguaçu, eu com a minha esposa, por favor, Nilson. So like Pedro said, Amém. we received the calling Amém. from God. We went to Foz do Iguaçu E with minha my esposa wife. estava grávida, She was pregnant. faltava 3 meses só para ter a primeira filha nossa. And we were only, she was about to give birth back then, only 3 months away from Mas it. mesmo assim nós decidimos mudar para Foz do Iguaçu, que estava longe da nossa cidade. But still, we decided to move to Foz do Iguaçu, which was very far from our city. E eu me lembro que irmão Dong então perguntou, falou, quanto você vai precisar por mês para poder sobreviver lá, né? Porque você está deixando tudo para fazer colportagem. And I remember back then, Brother Dong asked me, he asked, so how much money would you need, because you're leaving everything, you're moving to that city, just to do colportage, how much money would you need? Então eu to me help you? lembro, eu falei para o irmão Dong, eu não me dê dinheiro, porque se me der dinheiro eu vou ficar dormindo o dia inteiro. So I Então eu told vou- Brother Dong, don't give me any money, because if I know myself, and if I get money, I'm just going to sleep all day. Eu vou viver da venda de livros. And no, but I want to sell books and to make a living selling Então books. nós começamos, eu e minha esposa, assim que nasceu a nossa primeira filha, nós tínhamos um carrinho de bebê, era antigo, era grande quando, aquele tempo, né, 28, 29 anos atrás, era grande. Então a minha esposa carregava a menina nas costas e nós enchíamos o carrinho de livro, colocávamos um expositor de ferro em cima e saímos pela cidade empurrando o carrinho. So after our first daughter was born, we had this big stroller. My wife would carry our daughter on her back, and we'd just put the books in the stroller. Então nós fizemos isso durante 1 ano e meio, mais ou menos, And for a year and a half we did todos os this. grupos cristãos da cidade, uma cidade de 300 mil habitantes, né? And that was a city of 300,000 people, and we visited every congregation Bom, in that assim, city. assim foi o início do nosso trabalho lá, né? And that's how we began the work there. Vai, Vai? vai embora. Bom, e continuamos então fazendo contato com muitos irmãos por meio da venda de livro. E, claro, naquela época era bastante diferente do que hoje, né, da colportagem dinâmica. And back then it was very different from today, and we met many Christians, we sold books to them. E, Pode falar das dificuldades. Ah, sim. Não, nós realmente enfrentamos muita dificuldade, porque nessa época, esse 1 ano e 8 meses, nós trabalhamos tudo a pé para fazer a cidade. E tínhamos muita dificuldade também para fazer a colportagem. Esse tipo de trabalho que a gente fazia, visitava um grupo cristão, aí o pastor comprava, depois a gente ia lá para cobrar, ele não estava. Imagina você a pé, empurrando o carrinho, vai lá,
Chega lá, ele não está, não é? And at the very beginning, the work was very hard Às vezes ele não because we had to estava. walk Cadê o Salim? everywhere. Salim saiu. Salim saiu. We had to walk everywhere, and some of the pastors, they take the books and tell us that they were going to pay afterwards, and then we go there, the pastor wasn't there. Às vezes ele não estava, ou às vezes ele mandava dizer que não estava. Sometimes the pastor wasn't there, other times he would ask people to verdade. tell us he wasn't there. Esse trabalho que nós fizemos, esse trabalho inicial de comportagem, realmente era bastante So it difícil. was very hard at first. Enfrentávamos muita dificuldade, questão financeira. Financially, E também nós focávamos sempre nos líderes, né, dos grupos cristãos, e isso dificultava bastante o trabalho da comportagem. and we would always go to the pastors, to the leaders of the congregations, and that made it even more difficult. Então agora vou usar esse pano de fundo que ele descreveu para falar que é comportagem dinâmica de hoje. So now, looking back at what Amir went through, I will talk to you about what is dynamic Como comportagem. surgiu a questão de comportagem dinâmica? How did it Surgiu, begin? surgiu com um grupo de jovens, liderado por um irmão um pouco mais maduro entre os It jovens, began with a group of young people led by another young person perto de São Paulo, em Osasco. in the city of Osasco. E esse pequeno grupo, eles formaram para exclusivamente cuidar da saúde do irmão Dong nos últimos anos em que ele precisava muito de cuidado físico. So this small group of young people, they got together to take care of Brother Dong during his last years. Apesar de havia já cuidadores que cuidavam a maior parte do tempo deles, mas sempre havia necessidade de cuidados extras. And there were people already taking care of Brother Dong back then, but he always needed more help. E esse grupo era liderado por um irmão que tinha muito amor pelo irmão Dong, muito respeito e conhecia a autoridade como profeta de Deus no irmão Dong. And this small group was led by this brother who had a very deep love for Brother Dong and knew the authority of Brother Dong. Ele transmitiu isso para sua equipe de jovens. And he transmitted that to the rest of the group. E todos amavam o irmão Dong, honravam o irmão Dong, principalmente como profeta de Deus. And all of them would really love and honor Brother Dong, especially as a prophet of God. Porque isso é importante que eu vou falar agora. Because what I'm about to say is very important. Vocês sabem que eles ganharam tanta intimidade com o irmão Dong, que o irmão Dong, numa das noites, mandou o líder dele chamar toda a equipe para o quarto dele a 1h da manhã. They became so close to Brother Dong that one time Brother Dong asked the leading one to call all the other young ones at 1 a.m. to come visit him. Você imagina, todos os jovens já estavam dormindo. So all those young people, they were all sleeping at that Aí time. então esse irmão chamou 1 a 1 e todos foram pro apartamento do irmão Dong. So the leader called all the other ones, they all went to visit Brother Dong. O irmão Dong queria estar com eles, só isso. And Brother Dong just wanted to spend some time with him. Eles ficaram no quarto do irmão Dong, And they spent some time with him in his bedroom. começaram a fazer bagunça. And they Okay. started messing around. Irmão Dong quem começou? But Brother Dong was the one who started it. Começou a jogar travesseiro neles. They started a pillow fight. Começaram a fazer guerra de travesseiro. A pillow fight. E divertiram o irmão Dong. And then Brother Dong was happy with that. O irmão Dong estava num processo de doença, fraqueza, tudo. E aquilo alegrou ele. Brother Dong back then was very ill, was very weak, and that just lifted up his spirits. E André Dong, meu irmão, por causa do barulho, a 1h da manhã, foi lá ver o que estava acontecendo. And my brother André Dong, he heard the commotion and went to see what was going on. Quando abria a porta, todo mundo ficava parado. And whenever he would open the door, everyone would just stop doing Aí what ele they were doing. perguntava para o irmão Dong, tá tudo bem aí? O irmão Dong falou, não, tá tudo bem. Pode ir, tá tudo bem. And then he would ask Brother Dong, is everything okay? Just heard some... O André voltava para And he would say, dormir, "No, it's fechava a okay, porta, you can começava a go." guerra de novo. And as soon as he would close the door and go away, they would start the pillow fight again. Então, só para vocês verem que o irmão Dong é humano.
And this is so we uma- can see that Brother Dong A is gente pensa a que o human man. homem espiritual é de ferro, né? Sometimes we tend to think that a spiritual É man gélido que nem uma pedra de gelo. is Não, made of steel, right? ele é homem. No, he's a man. Irmãos, e de repente um irmão Dong falou para eles, vocês agora, de agora em diante, vocês vão formar um PAC. Mas o que é PAC? É PAC, Posto Avançado de Colportores. And so at that moment, Brother Dong told them that they would become a special group of co-porters. Aí eles falando, mas nem colportores nós somos? But they answered Brother Dong and they said, but we're not co-porters. Mas se o profeta de Deus disse, porque alguma coisa vai acontecer entre nós. But after saying that, they thought to themselves, well, if the prophet of God is telling us that this is what we need to do, something will happen. Sabe que é esse tipo de fé que você precisa? And this is the kind of faith we need. Uma fé simples na palavra do profeta. Uma fé simples. A simple faith to just believe the word of the prophet. Acredite Just believe. e pela fé alguma coisa vai acontecer. If you believe by faith, something will happen. Aí eles começaram a, com temor e tremor, Senhor, então, se o profeta falou, nós vamos ser colportores. Mas como nós vamos ser colportores? Eles não conheciam como fazer colportagem convencional, como a Ari fazia, e como o Reinaldo, o pai do Daniel Silva, foi um dos precursores de colportor, sabe? Foi um dos primeiros a fazer colportagem. E esses jovens não sabiam como fazer. And so these young people, they knew they had to do corporatage, but they didn't know how to do it. They didn't know the way that the brothers who came before them, Brother Amir and Daniel's father, Brother Reinaldo, how they used to do it. So they did not know how to do it. A experiência deles é parecida com isso que de Pedro que eu li para vocês. De And Pedro. their experience was similar to the experience Peter had. Eles não sabiam o que fazer, They did not know what to do, mas sabiam que Deus deu uma palavra por meio do irmão Dong. but they knew that something had to be done and that God had given Brother Dong a word. E por essa palavra alguma coisa vai acontecer. And that through that word, something was going to happen. Então eles se encheram do Espírito, And they filled themselves with the Spirit, com a fé na palavra do profeta, believing in the word of the prophet. carregando livros cada um deles na mão, And they just carried out, they had a bunch of books with them. saíram com cara e coragem na rua. And they would just go out, just with the books, no Eles plans. estavam tão cheios do Espírito que encontravam uma pessoa, chamava, parava uma pessoa e falava, eu posso orar por você? And they were so filled with the Spirit that they would just stop people on the streets and ask them, can I pray for you? Porque a preocupação dele não era vender livro. Because they were not worried about just A selling primeira books. preocupação é orar pelas pessoas. Their first concern was to pray for people. Não é que o Espírito abriu um caminho para nós? And the Spirit opened up a way. E eles precisavam ser rápidos, porque levavam vários livros, não podiam perder tempo. And they had to be quick because they had a whole bunch of books and they had to be quick. Principalmente nós, em muito tempo na vida da igreja, a gente acaba tendo muito conhecimento e quer falar muito. And sometimes, especially us in the church life, we acquire a whole bunch of knowledge. And when we talk to someone, we want to Encontra uma pessoa, You're very long. quer falar de Gênesis até Apocalipse. we want to start from Genesis and go through Genesis all the way to Quer Revelation. mostrar para ele o que é a igreja, a base da igreja, a Want to unidade show da them what the igreja. church is, what the base of the church is, the ground of the church. Não, Oneness. esses irmãos eram simples. No, they were very simple. Então, cheios do Espírito. They were filled with the Spirit, Por isso chama comportagem dinâmica. and that's why we call it dynamic corporatage. Posso orar por você? Can I pray for you? Você tem algum pedido Do you have especial? a prayer request? Às vezes a pessoa falava, às vezes a pessoa não falava. Sometimes some people would have a request, others would not. Se você nos contar, nós vamos orar especificamente. Se você não nos contar, guarda no seu coração, nós vamos orar também por você. And they would tell people, if you want to share, if you have a request, we'll pray for you. Assim, If you don't have it, we'll pray all the same. eram coisas assim de 30 segundos, 1 minuto, não muito mais do que isso. So very quick Rápido. prayers, 30 seconds to a minute, very quick. Vocês acreditam que esses 30 segundos de oração tocava as pessoas, a ponto das pessoas serem tocadas, muitas delas chorarem?
But can you believe that those short prayers would deeply touch those people, and some of them would even cry? E depois eles compravam o livro, porque eles tiveram um encontro vivo com Deus. And after they had this living encounter with God, they would buy the books. Alguns casos de que confessaram depois que aquele dia eles queriam dar cabo de sua vida. Não aguentavam mais dos seus problemas. Some people afterwards even confessed that they were thinking, considering suicide. Não estou falando de um caso, And dois that, casos, and that happened twice. vários casos. Or not once or twice, more than. E alguns deles, quando, por exemplo, uma das moças, depois pedi para o Rivelino, você podia falar um pouco, próprio a mim, né? Vocês podem falar um pouco. Por exemplo, oraram para uma moça They prayed for this lady. e essa moça falando, eu não vou falar para você, vou guardar no meu coração. Aí o comportor orou por ela. So this lady did not share with them what she was going through, but she still asked them to pray, and they prayed for her. Vocês acreditam que no dia seguinte essa moça veio procurar o comportor? So on the next day, that lady came back to look for them. Dizendo que a oração dele fez um milagre na vida dela. And then she came back and she said, the prayer you made for me yesterday Pois naqueles worked a dias, miracle in my life. o marido tinha saído de casa. And she said that her husband had left their home. Depois da oração, o marido ligou, se arrependeu, voltou para casa. But right after they prayed for her, her husband Se asked for reconciliou. forgiveness, they reconciled and they came back home. Em outro caso, orou por um moço. And they prayed for this man also. E o moço, ele não falou, mas ele estava desempregado há muito tempo. And this man they prayed for had been unemployed for a long time. Vocês sabem que no Brasil, por causa da crise econômica, muitos estão desempregados. And because the current financial crisis in Brazil, a lot of people are unemployed. E esse rapaz estava desempregado. And he was one of them. Ele não disse, But he mas didn't share that o with them. comportor orou por ele. But the co-porters prayed for him. Vocês acreditam que naquele dia ele foi procurar emprego, foi empregado? Can you believe that on that same day he got a job, he was hired? São coisas desse tipo que estão acontecendo. So these things are taking place. Depois eu continuo. I will continue Rivelino, fala later. alguma coisa. Rivelino, maybe you can share Pôr something. vocês para trabalhar um pouco, é? Get you to work a little bit. Senhor Jesus, amém. Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. Lord Jesus. Por um lado, né, nós temos bastante testemunhos do que os comportores estão fazendo, né? On the one hand, we have many testimonies of what the co-porters have been doing. Por outro lado, nós fica muito claro também que esse assunto é para todos os irmãos. But on the other hand, this has become very clear to us that this is something for all of us. E essa geração que obedece o falar profético, que são pessoas dinâmicas, vão fazer parte do filho varão. Amém. And this generation of people who hear the prophetic word, who are dynamic, they will be a part of the man-child. E lá em Mateus 25 fala que o servo fiel e prudente saiu imediatamente para praticar. So Matthew 25 says that the prudent servant went immediately to practice. Aí eu falei, eu também quero isso para mim, né? Eu também quero experimentar isso aí, né? And I want to practice this too. Então eu tomei uma decisão no meu viver diário, So I decided on my daily living experimentar essa palavra. that I need to experience this word Uma vez que é myself. a palavra de Deus, If it's a word of God, então eu saio com a autoridade de Deus. I need to go out with God's authority. E o irmão tinha falado que quando você vai orar por uma pessoa, And the brother said that when we pray for someone, você traz a pessoa para a esfera do reino de Deus. we bring that person into the realm of the kingdom of God. Irmãos, é algo impressionante, irmão. It's something wonderful. É algo incrível. Só você incredible. realmente praticando para você perceber isso. You can only realize it if you practice A it. pessoa fica totalmente na esfera do reino. It's like you're bringing someone into the realm of the kingdom. Eu estava no consultório, aí subi numa escada lá, né? A pessoa bateu a campainha. I was in the exam room and someone Para quem não sabe, Rivelino é dentista. I'm Ele a dentist. tem um I'm a consultório, dentist. tá? oh yeah, brother Rivelino is a dentist, so someone came to his office. E eu tô assim, todos os dias eu tenho que orar por uma, duas, três pessoas no mínimo. Todos os dias eu tomei essa decisão. And so I decided that every day I need to pray for at least two to three people.
E eu vou escolhendo a hora que a pessoa, eu vou olhando assim, o Espírito vai me dando um sentimento e eu vou escolhendo as pessoas. Né? And I look at the patients, and then the Spirit moves me, and I pray for them. No banco, no posto de gasolina, caixa de supermercado, At the gas no station, consultório, at the na bank. rua. At the office, on the street. É maravilhoso, irmãos. It's wonderful. Parece que as pessoas já foram separadas pelo Senhor. Já. It's like the Lord's been already separating these people. Aí naquele dia tocou a campainha, eu falei, eu vou orar por essa pessoa. And someone rang the bell, and I felt, I'm going to Aí, pray for that a hora que person. eu olhei assim, era a gerente do banco, né? Eu não conhecia, a gerente do banco da conta da minha esposa. And it was the manager of a bank where my wife has an account. E eu tava assim com o meu jaleco, né? Que fala que é doutor e tal, né? E eu tava na sala de espera porque a secretária não tava ali. And I had the lab coat on, and we were waiting. My secretary was not there. Aí ela chegou e falou assim, bom dia. Eu falei, bom dia. So the manager came in, the bank manager came in, and she said, hi, good Assim, morning. sem mais nada, eu falei, eu quero orar por você. And then immediately I said to her, I want to pray for you. E ela levou um susto, né? And she was surprised. Olhou pro meu jaleco assim, né? Sabia se estava escrito pastor ou doutor, né? And she looked at my coat to see if it said Pastor pastor. agora usando o jaleco, né, branco. And she thought, maybe are pastors using lab coats these days? Você vai orar por mim? Você vai orar por mim aqui? So Eu falei, do you "Sim, want to vou pray orar por for você." me in here? Aí ela já, não, eu quero sim, já. And then she said, yeah, sure, pray for me. Eu falei, want- faz o pedido no seu coração, né? que And você I quer. told her to in her heart to E eu comecei a present orar por her ela, request. orei por ela. I started praying for Orei, her, assim, prayed um for minuto, her. né? Como o Pedro For, falou, oração like rápida, né? Pedro said, just for 1 minute, short prayer. E no final, a hora que eu parei de orar, eu abri o meu olho, né? Ela tava assim, ó. And then at the end, I opened my eyes, I looked at her, and she was Tava going rindo like já, that. né? She was smiling. Aí eu falei, acabou, viu? Acabou, pode abrir o And olho. I told her, it's over, you can open your eyes now. Falei, agora você precisa invocar o nome do Senhor. Now you need to call on the Lord's name. E ela invocou o nome do Senhor com muita alegria. Eu So falei, she agora did você call on precisa the levar Lord's esse name. livro. And I told her, now Lá you no need consultório a this gente tem um book. expositor de livros, né? So we have Como some é gerente books. do banco, vai lá pegar dinheiro nosso, né? So we have Aí some eu dei o livro books. mais grosso para ela, o grosso. So assim, we have aquele- some books displayed at the Provérbios do office dia that do she Pedro, bought. A very thick, one of our Ela thickest falou, books. quanto que é? Eu falei, R$50. And I told her it's 50, Ela it's falou, 50 sim. reais. Sim, eu vou levar, muito obrigado. And then she thanked me and she said, yeah, Então essa é I'll uma take it. experiência, né? So that's one Senhor experience. Jesus, Lord Jesus. uma outra experiência boa também. Another Eu good cheguei no experience I consultório, had. estava chegando no consultório 8 horas da manhã, na alma, né? It was early in the morning, 8 o'clock in the morning. Agitado na alma, assim, bem. I arrived at the office, was very much in my Por que soul. eu quero dizer isso, irmão? Para deixar claro que não é porque você está cheio do Espírito, está cheio de alegria, que agora eu vou pregar o Evangelho. So you don't have to wait to be filled with the Spirit and happy to preach the gospel. Because otherwise vai you might demorar have se to for wait esperar a isso aí, né? while. Paulo fala que nós somos obrigados a pregar o Evangelho. Amém. So Paul says that we are obliged, that we need to preach the E gospel. eu entrei no consultório, tinha uma moça sentada, uma mocinha assim, sentada. So I walked into the office and there's someone there waiting, Eu a vou patient. orar, quero orar por você. And I told her, I want to pray Deixa for eu you. sair da alma rápido, né? Let me get out of my soul, I thought to myself. Irmãos, essa pessoa que estava ali é o líder de um grupo de 50 jovens So that que young não tem lady igreja. was the leader of Se a reúne lá e group nós of estamos com um projeto de 50 jovens. young E people. hoje nós estamos tendo comunhão com todos esses 50 jovens. And today we're Porque nós having tivemos aquela fellowship with comunhão all com of ela the 50, ali. those 50 young Ficamos people. 2 horas conversando, levou livros. We spent 2 hours talking there. She bought some books. O marido dela, uma pessoa maravilhosa, foi na minha casa, jantou junto com a gente. Eu fui na casa dele, nós jantamos lá. And then they came back, they had dinner with us, and then my wife and I had dinner with them. E hoje são nossos amigos. And they were friends Por causa de uma today. oração, irmão. 50 pessoas. And o O irmão não that all falava began tanto, né, with de a prayer. dar fruto de cacho. Nós precisamos dar fruto de cacho. And we need to E bear são os fruit in milagres que vão acontecer clusters. na obra do Senhor, né? Pode contar mais? Vai? Tem bastante, né? Tem noite Tem o do toda. assalto, né? Tem o do assalto. Esse é eu falei da minha. Eu tenho mais um, eu queria contar mais uma experiência boa minha. So I mas have eu vou contar another primeiro experience. a do comportor. Né? O comportor estava na frente da farmácia. So there's a colporteur doing colportage in front of a pharmacy. Todos os irmãos que servem conosco lá entraram dentro desse encargo, né? And everyone serving with Amém. us, they're all doing colportage. E passando na farmácia, ele viu um jovem meio nervoso assim na frente da farmácia. So he saw someone, this young person who was kind of nervous E ele in falou: front of the pharmacy. eu quero orar por você, né?
And Aí a they pessoa came to falou him and assim, said, I want to pray por for que você you. quer orar por mim? Por que você quer orar por mim? Por quê? Por quê? Por quê? And then that man asked, why do you want to pray for Ele me? falou, não, eu quero orar por você. And he said, no, I Sentido just de want to orar pray por for você. you. Ele falou, sim, então pode, ora aí, rápido. Ora And he rápido, said, ora yeah, rápido. pray for me, but you got to be quick. Aí ele falou assim, coloca no seu coração o seu pedido, colocou a mão no coração. And then he said, think in your heart, what do you want us to pray? Just Quando o think about comportor it. terminou de orar, ele ficou assustado. So by the time the comporter was done Porque praying, o jovem estava chorando muito, chorando muito. that chorando young muito, man chorando was muito. praying, was crying, weeping. Aí o comportor ficou assustado, falou, o que está acontecendo? And he said, what's going on? You okay? Não, eu estou arrependido, And he said, no, eu tenho que mudar a minha vida, eu I não posso mais ser repent. assim, I had to change my eu tenho que life. mudar a minha vida. Então, I need my life to, mas o que foi que turn aconteceu? around. Aí, ele mostrou, abriu assim, mostrou um revólver, né? And then he showed Ele him estava that entrando he na had a farmácia para gun. assaltar a farmácia. He was about to go into the pharmacy Senhor Jesus! to rob the pharmacy. He had a gun. Nós temos experiência lá também de comportor que foi orar. Essa é longa, eu não vou contar, mas o Pedro já falou um pouco. Comportor que chegou para uma mulher e falou assim, quero orar por você. So we have other experiences of a comporter Ela pegou na mão dele e falou assim, Deus me falou que você ia vir falar comigo hoje, vem cá. So they were praying for a lady, and she said, "Oh, God told me that you comportor were ficou going assim, to né? speak to me today." Né? Levou assim, And the comporter was foi, like, foi "Really?" levando ele, levou levando. And so she carried him, and she took him by the Sentou ele hand, numa lanchonete e falou, vou te pagar um suco. and she said, I'm gonna buy you a juice." Aí pediu o suco, e o comportor sem entender muito, né? And so the comporter didn't really understand what was going Ele on. falou assim, essa noite eu decidi me matar. And then she said, "I was E eu about acabei de comprar uma arma. to kill myself tonight. I bought a E Deus falou que weapon, alguém ia vir falar comigo. but God told me that someone was going to speak to E me." ela invocou o nome do Senhor, levou um So livro, she called falou, on the eu vou Lord. reconsiderar isso. Ó Senhor Jesus! She bought a book. E eu quero só contar mais uma a mim, que essa aqui é muito boa também, que eu acho que exemplifica bem. I just have one more. Nós estávamos no Uruguai, We were in Uruguay. e o Uruguai é um argentino mal-humorado, né? Para quem não conhece, né? Tem algum Uruguai aqui ou não? Is there anyone from Uruguay here? Quase igual um chileno. Um chileno é alegre, né? E o Uruguai, ele não é de conversar com você, não é de dar risada, nada. Ele não faz nada pra você, não te cumprimenta, não conversa muito com você. É bem fechado, né? So Uruguayans usually are very close. They don't say hi to you. E nós estávamos num restaurante no Uruguai almoçando, So we were at the restaurant having lunch. e aí o garçom atendendo a gente, né, o Uruguai. So the waiter was helping us, serving us. Aí o irmão que estava comigo falou assim, hoje vocês vão experimentar o melhor sorvete do mundo. Then this brother who was with us, he told us, "Oh, today we're Sorvete. gonna taste the best ice cream in the world. Sorvete de queijo com goiabada. It is ice cream of Rapaz, dá cheese with guava." Dá até água na boca aqui, viu? Aqui tem ou não? Queijo goiabada. Do you guys have this kind of ice cream? Aí no final, porque só tinha naquele restaurante, né? Because that restaurant was the only one which would serve that type of ice Aí cream. quase no final do restaurante eu falei pro garçom, eu quero orar por você. So at the end, I told the waiter, "I want to pray for you." Ele ficou assustado também, assim, né? And the guy, he was like, Por quê? Por quê? Por que ele orar por mim? Por quê? Por quê? Por quê? scared. Why, tenho why, nada, why, não why do tenho you want nada. to pray for me? Eu falei, não, você deve ter alguma coisa que você precisa de oração, né? Fui insistente com ele, né? Then I told him, "No, you must have É. something some prayer request." Tá bom, daqui uns meses eu vou casar, então você ora pro meu casamento. Then he said, "Okay, I'm gonna get married in a couple of months, so you can pray for my marriage." Então você fecha my os seus wedding." olhos, eu vou orar com você. Then I told him, "You close your eyes, I'm gonna pray for you." Orei por ele, irmãos. No final, eu já tava dando risada no Uruguai, né? Começou a rir. So I prayed for him, and at the end, the Uruguayan, he was smiling. Isso foi um grande milagre. That was a great miracle. He was Quase smiling. igual esse coxo que o Pedro falou aqui, que saiu levantando. Né? Almost like that lame person who. Falei, agora você vai walked over. invocar o nome do Senhor comigo. Then I told him, "Now you're gonna call upon the name of the E ele Lord." invocou o nome do Senhor. And he called on the name of the Lord. Uma pessoa aberta. And then now he's an open person. Muitas pessoas têm ficado abertas nas viagens que nós fazemos, irmãos. Tem se aberto, muitas pessoas, em várias cidades. Many have been open up in as many cities that we are been traveling around. Aí pedimos o sorvete com queijo goiabada. So E ele falou, não tem sorvete com queijo goiabada. we ordered the ice cream, and he said, "No, I don't have the ice Porque cream. We ran out of ice cream." nós fazemos o sorvete aqui e hoje vendeu muito, acabou.
he told us, we make the ice cream ourselves and we ran out of ice cream. Aí ele, tá, então me dá lá um de outro, lá, um chocolate, alguma coisa, né? Then we Não podia ordered ficar sem o another one. sorvete, né? Chocolate com goiaba. Aí ele trouxe sorvete, nos serviu e tal, trouxe a conta, pagou a conta, de repente ele deu uma sumida assim, So sumiu. he brought the ice cream. We had the ice cream. We paid the bill. And Acho que vocês não, he disappeared. acho que vocês nunca viram essa cena. De repente o garçom, esse garçom que sumiu, ele entrou pela porta de entrada do restaurante. Ele veio pela porta de entrada do restaurante, meio suando. And then all of a sudden, this waiter he came back through the main door of the main entrance of the Eu restaurant. dou 10 chances para vocês adivinhar o que estava na mão dele. Olha como vocês são inteligentes. hein? And guess what? He came back with the ice cream. Irmãos, ele trouxe para nós o sorvete com queijo e goiabada. He brought us the ice cream we wanted to have. Ele falou assim, eu the lembrei- cheese and guava ice Eu cream. lembrei que nós aqui fornecemos para uma loja umas 2 quadras aqui e eu fui lá buscar para vocês. So he remembered that they Precisa falar mais also nada, né, had irmão? ice cream in other places. Louvado and seja o he Senhor. just went there and brought that ice cream. Esse milagre de sorvete para Rivelino é mais do que do coxo que anda, né? Mas, irmãos, o que eu queria dizer para vocês, talvez você possa dizer, mas eu não sou comportor, acho que nunca vou ter essa experiência. So what I want you to know is that you may think, I'm not a colporteur, I will never have this Eu experience. quero dizer para você que essas experiências estão abrindo uma porta para a igreja. So I want you to see that these experiences are opening up a door for the whole church. Nós temos que olhar do ponto de vista das pessoas hoje. We have to try and see things from the perspective of people. Jesus, quando veio na terra, ele olhou para a multidão, ele se compadeceu delas. When the Lord Jesus was on the earth, he looked at the multitudes and he was felt moved with compassion for them. Porque o que ele via eram ovelhas sem pastor. Because while looking at them, what he saw was a sheep without E a as shepherd. ovelhas estavam exaustas e aflitas. They were afflicted and exhausted. Hoje não é diferente. And the same applies today. As pessoas estão aflitas e exaustas. People are afflicted and exhausted. Pode ter uma aparência de uma pessoa que não precisa de nada, They might look like they don't need anything, mas por dentro está como uma panela de pressão pronta a explodir. but on the inside, they're like a pressure cooker that's about to explode. Você tem o segredo de invocar o nome do Senhor. You know the secret of calling in the Lord's name. Você tem essa válvula como é que fala? De segurança da panela de pressão. So you have the security valve to allow the steam. Quando você está angustiado, To quando você escape. está sufocado, você sabe invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus! When you're feeling down and choked up, you know that you can call on the Lord's name. Oh, Lord Jesus. E você conhece a economia de Deus, você tem a visão do propósito de Deus, da salvação de Deus. And you know God's economy. You have the vision of God's salvation and purpose. Você sabe de onde veio, para onde vai. You know where you came from. You know where you're going. Você tem a igreja, You have the church. você tem irmãos para te ajudar. You have brothers and sisters to help you. Você tem pessoas mais experientes, maduras, para te ajudar quando você está numa enrascada de problemas. You have people who are more experienced, more mature to help you when you're in a difficult situation. Mas pense nas pessoas do mundo. But think about the people in the world. Elas não têm para quem recorrer. They don't have anyone to go to. Não sabem nem para quem desabafar. They don't know who to talk to. Por isso que alguns, não poucos, querem se suicidar, porque não That's aguentam why mais. many people want to commit suicide. Até quando a gente vai ficar insensível? So how much longer will we remain not sensitive to these people, to what they're going through? Nós não podemos, no nosso dia a dia, que temos contato com tantas pessoas no nosso trabalho, na nossa vida social, no transporte, na rua, nos lugares. We see so many people in our daily lives, at work, on the streets, and many other places. Nós também podemos tomar essa coragem
e dizer para a pessoa, posso orar por você? We also need to have this boldness to come to people and ask people if we can pray for them. Vamos fazer isso? Let us do this. Você vai se sentir bem. You will feel good if you do this. Você vai se sentir que a vida saiu de você. You will feel like God's life is coming out of you. E vai alcançar aquela pessoa na hora que ela mais necessita. To Pode ter reach certeza. people who need it the most. Pode ter certeza, a hora que mais necessita é a hora que o Espírito faz você orar por ela. So you can be sure that when people need you, need it the most, the Spirit will cause you to pray for them. Por isso, daqui para frente, carregue sempre na sua bolsa, mochila, alguns livros e o jornal Árvore da Vida. And from now on, carry always with you a couple books and some newspapers with you. Porque se você faz uma oração com a pessoa e fica só nisso, a pessoa não tem nada na mão mais perene. Because if you only pray for someone, that person goes away, they will not have anything else, no reference to look back to. Não precisa se preocupar. Quando você ora com a pessoa se sente como Deus vindo até ela, atendendo a sua necessidade. E quando você apresenta um livro, ela compra. So don't worry about it, because when you pray for someone, people will feel that is God, that's God speaking to them. And when you present a book to them, they'll acquire the book. Nós precisamos salvar as pessoas. We need to save people. Precisamos semear a palavra através dos livros. We need to sow the word through the literature. As igrejas no Brasil estão praticando isso. The churches in Brazil are practicing this Não só already. comportores. It's not just the co-porters, Irmãos como vocês. but brothers and sisters just like you. Eu vou ler o que eu recebi ontem da igreja em São Carlos, São Paulo. So I got this from the church in São Carlos, in São Paulo last night. Uma mensagem curta. Amados cooperadores, quero fazer um breve relatório das experiências da comportagem dinâmica em São Carlos. Dear co-workers, I'd like to share some of our experiences preaching with the dynamic co-portage in São Carlos. Começamos logo após a conferência com um casal que deixou o trabalho secular e junto com dois irmãos do SEAP de Colina. We began right after the conference with one couple who left their secular job to go to Colina. Ainda não temos uma equipe completa, mas o resultado em 5 semanas de trabalho tem sido encorajador para toda a igreja. We still don't have a complete full group, but the work we've been doing for the past 5 weeks has been wonderful. Então a igreja, encorajada com as experiências desses comportores, saiu com eles por 2 sábados, contando com a presença de jovens, idosos e principalmente os líderes da igreja. And the churches, encouraged by the testimonies they heard, they went out 2 Saturdays with some young ones, with some elderly saints, especially the leading ones of the church. O resultado, até o momento, são 422 kits, que são kits de 2 livros. Então, são 844 livros, mais 110 de alimento diário, portanto, 954 livros semeados. So as of now, we've managed to sell 110 kits. Each kit has 2 books, so over 800 books, and 110 daily foods. E o melhor de tudo isso é que 35 pessoas deixaram um telefone para contato posterior. And the best part of it all is that 35 people have given us their phone numbers and want to be contacted. 4 famílias já vieram para a reunião da igreja, And 4 families have already come to the church meetings. sendo que uma dessas famílias já está participando pela 3ª semana seguida das reuniões. And one of these families have been coming to the church meetings 3 weeks in a row. 2 universitários. 2 of them are college students. De fato, a comportagem dinâmica é uma bênção sem medida que o Senhor está nos dando. The dynamic co-portage is indeed a measureless blessing
that the Lord has given us. Vamos em frente obedecendo às palavras proféticas. Let us go on obeying the prophetic word. Irmãos, isso pode mudar nossa vida. This can turn our lives around. Pode agitar as águas da vida da igreja. It can move the waters of the church life. Nós conversamos hoje de manhã na reunião de serviço com os irmãos líderes daqui, de que na próxima vez que a gente vier em outubro, sexta-feira à noite, talvez não seja mais aquela reunião de ontem à noite. So this morning we had a service meeting with the leading ones here in the region. And in October, our Friday night meeting will not be like the meeting we had last night. Nós vamos coletar todas as experiências desses 6 meses que nós vamos ter, vocês saindo para orar com as pessoas, fazendo comportagem dinâmica. Eu creio que quando chegar em outubro, na sexta-feira à noite, nós vamos fazer um grande evento, convidando todas essas pessoas para virem aqui no hotel, porque lá não vai caber mais. Tem que vir aqui. So in the following 6 months, we want to use this Friday night meeting so all of you here can share the experiences you had practicing the dynamic hope. As igrejas vão crescer muito assim. The churches will grow a lot like this. Todos vão estar muito alegres. And everyone will be happy and joyful, Experiências vivas. having these living experiences. O amigo me contou que um comportor abordou uma senhora. Amir told me that a co-porter spoke to a lady. Essa senhora estava ansiosa She was very anxious. e ficou um pouco incomodado quando o comportor abordou. And she did not like it when the co-porter came to her E o to comportor speak to falou, her. eu quero orar por você. And he told her, I want to pray for you. E ela aceitou a oração But still she accepted it. She said, okay. e foi embora. And she left. Foi no dia seguinte? Como é que foi? No outro dia, ela voltou e achou o comportor. So the next day she came back and she found that same co-porter. Disse, sabe o que estava acontecendo comigo ontem, quando você orou por mim? And she said to him, do you know what was happening to me when you prayed for me yesterday? O meu neto foi sequestrado. My grandson had been kidnapped. E a gente não sabia onde estava e eu até desconfiei que você fosse da parte dos sequestradores para me pedir algum resgate. And we didn't know where he was, and I even thought that you were one of the kidnappers. Mas no momento em que você orou por mim, But when you prayed for me, a polícia estourou o cativeiro. so while you were praying for me, the police found where my O grandson meu was. neto foi libertado. And they rescued my grandson. Irmão, não estou falando do tempo de Pedro, estou falando de hoje. Brothers and sisters, these things are happening today, this is not what happened back during Peter's time. Os sinais continuam nos seguindo. The signs continue to follow us today. Vamos fazer como essa equipe que iniciou a comportagem dinâmica. Vamos crer na palavra do profeta. Vamos ser simples e praticar, você vai ver a diferença. So, like that group of young people who began practicing the dynamic corporatage, let's just believe in the prophetic word and be No- simple. A América do Norte será alcançada. If we do Através this, disso. North America will reach all over North America. Isso tudo estou falando apenas uma pequena parte. And this is only part of it. Tem experiência do Expo Livro, We also have the Expo falei um pouco book ontem. trucks. I né? talked a little bit about You- that yesterday. E Expo Livro vai fazer um grande trabalho. And with the Expo book, with the trucks, É uma carreta, um container, né? Trailer, né? Em espanhol é um trailer grande. so it's these big trailers being hauled by trucks. E a carreta ela tem um pneumático que amplia a área, dobra a área, cabendo até 50 pessoas dentro. And these trailers extend, we can fit 50 people inside. Já a primeira cidade a ser visitada é daqui a alguns dias em Campinas, São Paulo. And in the few days, we'll visit the first city, Campinas, in São Depois Paulo. desse primeiro mês, vai para Campos do Jordão. Já temos a permissão
na melhor temporada do Campos do Jordão de inverno. And after that, we already have the permission. We are going to go to Campos do Jordão. Mês e meio. And we'll be there for a month and a half. Depois irá para Taubaté. Then after that, we're going to go to Taubaté. E depois irá para Minas Gerais. Then to Minas Gerais. E esse é apenas uma carreta, tem mais duas. And this is only one truck. Estão sendo preparados no sul e outra no norte. And we will have two more. One up north in Brazil, one in the south. O Expo Livro é uma coisa impressionante, uma coisa que impacta a cidade, So this is something impressive, something people are impressed by. mas sem a parceria dos colportores dinâmicos, ele é manco, falta a outra perna. And although this is something wonderful and that people see and are impressed by it, we also need the help of the dynamical porters. Otherwise, we're missing something. Nós vamos juntar Expo Livro com colportagem dinâmica, irmão, nós vamos tomar o continente sul-americano. So with those things together, with the trucks and with the dynamical porters, we're going to take the whole South America. Tudo isso veio pela palavra profética. And these things, all of these things began with the prophetic word. Porque nós temos a dupla missão para cumprir de Apocalipse 12, que nós falamos ontem à noite. And that is because we have this double mission, this twofold mission we saw that's in Revelation. We talked about it last night. Deus quer colher entre nós um grupo de vencedores coletivos. God wants a collective, a group of overcomers. O filho varão. He wants the man-child. E também nós vamos preparar o deserto, que é América do Sul, para receber os filhos de Deus durante a grande tribulação. And he also wants us to prepare the wilderness Vamos for God's children during the Great Tribulation. Levantar South America. igrejas, vida da igreja, We need em to todo establish the lugar. church life everywhere. Irmãos, eu estou muito animado, I'm very much encouraged. muito animado. Vocês sabem que nós estamos preparando pelo menos 25 equipes de colportores dinâmicos, de 5 pessoas cada equipe. So right now we have about 25 groups of five co-porters each. Num padrão médio que eles já estão trabalhando. And they're already working. São, cada um por dia consegue distribuir, semear 50 livros, cada um. And each one of them can sow about 50 Acho que você books faria every em quanto day. tempo na convencional? 50 livros. 15 dias, 20 dias So para in the fazer. past, this E will take us at least 15 days os to colportores sow 50 books. dinâmicos hoje estão fazendo em um dia. But now these dynamical porters are doing this in one day. Eu fiz as contas. So I did the math. 5 dias por semana de trabalho, não 7 dias. So 5 days of Mas- going out a week. Mas vários deles trabalham 6, 7 dias. But some of them go out E 6 10 days. meses por ano. And 10 days a year. Em um ano, nós vamos estar distribuindo 1.500.000 livros. If we continue like that No within 1 Brasil, year, só no Brasil. if we continue like that, only just in Brazil, É by algo- the end of the year, we will have sown 1,500,000 books. É 1,000 books. algo totalmente impensável no passado. It's something that in the past we had never even thought about. E estou falando de 25 equipes, mas tem mais de 25, tem 36 equipes em formação. But right now we have 36 groups that are getting ready. E os irmãos das igrejas que não são colportores estão entrando, pegando gosto, estão entrando nisso. And everyone, even those who are not co-porters, they're getting into it too. Não é difícil nós falarmos em 2 milhões de livros semeados por ano. So maybe we can reach 2 million books a year. Nós queremos trazer o Senhor de volta. We want to bring the Lord back. Se nós não fizermos alguma coisa que impacta o mundo exterior, irmão, pode esquecer. If we do not do something that will impact the world outside,
There's no way to do it. Porque se ficarmos só nós tendo boas reuniões, boa vida da igreja, não impactar o mundo, o senhor não vai poder voltar. Because if it's just us having good meetings, good churches, the Lord will not come back. Então, através das suas orações, ganhando as pessoas, So it is through your prayers gaining people outside. através dos livros semeados, e uma quantidade enorme de livros semeados, Through sowing books, nós estaremos influenciando a sociedade em que vivemos. by doing that, we will be able to influence the society in which we live. Talvez muitos de nós fiquemos preocupados que no final dos tempos a ideologia variada estão afetando nossos filhos, nossos netos, né, até os irmãos da igreja. Maybe some of us are worried that these new ideologies nowadays will affect our children in the church. E a moralidade está se degradando. O que a gente faz? Morality, and there's such a degradation. What can we do? Vamos entrar na política, vamos fazer protesto, vamos fazer alguma coisa. Should we go into politics, go out on the streets and protest? What can we do? Não, nosso papel como igreja é influenciar o mundo através da oração e através dos livros semeados. No, our role as the church is to influence the word through our prayers and through the books. Nós somos a luz do mundo, como disse Jesus. We're the light of the world, as the Lord Jesus said. Mas essa luz foi tampada por tantos anos na sua vida pelo seu sustento. But because of our sustenance, there's so many things that choke this light, Porque like a bushel. Jesus disse, a luz não pode estar debaixo de alqueire. And the Lord Jesus said that if we have a light, we cannot put a bushel over the light. Alqueire é um instrumento de medida de alimento. And a bushel is something that was used to measure food. Isto é, eu, ocupado com meu sustento, não tenho tempo para destampar a luz para iluminar os outros. In other words, there's so many things. I'm so worried with all my things, with my own sustenance, with making a living, that I don't have time Está to na hora shine. de eu tirar do meu foco o meu sustento somente. No, it's time to change, to shift my focus Colocar a luz para iluminar os que estão à minha volta. and shine my light on those around me. Jesus disse, vós sois o sal da terra. And the Lord also said, you're the salt of the earth. Mas se o sal se tornar insípido, para que vale? But if salt becomes tasteless, what good is it? Não valemos nada nessa sociedade. If we're salt and if we're tasteless, Send- we're worth nothing. Se a gente continuar vivendo assim com vida igreja maravilhosa, mas lá fora não salga ninguém. If we're going on like this, we have this wonderful church life, but Então- we don't affect anyone, Para impact anyone. a sociedade não serviu para nada. We don't change society. Vamos mudar esse quadro. Let's change this around. Vamos influenciar a sociedade, o mundo em que nós vivemos. Let us influence society and the world we live in. Vamos cooperar com o Senhor. Let's cooperate with the Lord. Porque o Senhor que está à destra do Pai vai cooperar conosco. Because the Lord who's sitting at the right hand of God will cooperate Ele with vai us. confirmar com sinais e prodígios And He will confirm with signs and wonders aquilo que nós fazemos aqui na terra. the things we do here on earth. Senhor abençoe vocês. May the Lord bless you all. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus Lord.